Segundo o site mundoeducação.org, a Páscoa é uma importante comemoração da tradição cristã, mas essa comemoração possui origens na tradição judaica e sofreu influências de povos pagãos ao longo da história. Vamos entender, mas antes se inscreva, pois virão vídeos bem interessantes por aí. A Páscoa é uma das mais importantes festividades do calendário cristão. Essa data comemorativa originou-se com os judeus e teve seu sentido ressignificado após a crucificação de Cristo. Algumas características da Páscoa moderna também possuem elementos herdados de povos pagãos. A Páscoa é uma celebração de data móvel, e o seu significado mais conhecido relembra a crucificação e ressurreição de Cristo. A palavra Páscoa, no idioma português, deriva dos termos em três idiomas: Pesach, no hebraico, Pascha, no latim, e Páscoa, no grego. A Páscoa comemorada pelos judeus possui um sentido completamente distinto daquele assumido na comemoração cristã. A Páscoa judaica é chamada de Pesach, significa passagem, no hebraico, e comemora a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Essa festa judaica era comemorada tradicionalmente próximo ao período em que se inicia a primavera no hemisfério norte. Apesar de sua derivação da comemoração judaica, o sentido da Páscoa cristã é diferente, pois relembra os atos da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é, inclusive, um dos pilares da fé cristã e, por isso, a Páscoa é uma festividade tão importante assim para os cristãos. Dentro da tradição cristã, Cristo é enxergado como o Cordeiro de Deus que foi enviado com a missão de se oferecer em sacrifício para salvar a humanidade dos pecados. Após ter sido crucificado e morto, Cristo ressuscitou após 3 dias. Todos esses eventos teriam supostamente ocorrido durante a realização da Páscoa judaica, comemorada durante 7 dias, o que criou um paralelo entre as duas comemorações. Na comemoração da Igreja Católica, a Páscoa encerra o período da Quaresma, que é marcado por jejuns e no qual muitos fazem promessas. A última semana desse período é conhecida como Semana Santa, e inicia-se com o Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Os dias finais da Semana Santa são a Última Ceia, que aconteceu na Quinta-feira Santa, a crucificação e morte de Cristo acontece na Sexta-feira Santa, e a ressurreição de Cristo aconteceu no domingo de Páscoa. A data de comemoração da Páscoa, como todos sabem, é uma data móvel e pode acontecer entre o período de 22 de março e 25 de abril. A determinação da Páscoa como comemoração em data móvel foi estipulada pela própria Igreja durante o Concílio de Nicéia, organizado em 325 d.C. Ali se estabeleceu que a Páscoa aconteceria no primeiro domingo após a lua cheia do equinócio da primavera, baseado no hemisfério norte. Além da tradição judaica e cristã, a Páscoa moderna agregou elementos de outras culturas não cristãs, isto é, pagãs. Esse processo aconteceu, sobretudo, a partir da cristianização dos povos germânicos na Europa. Os historiadores afirmam que, durante esse processo, uma série de elementos das culturas desses povos foi sendo apropriada pelo cristianismo. No caso da Páscoa, existem historiadores que estabelecem uma conexão entre essa festividade no norte da Europa e o culto a uma deusa germânica chamada Eustera, mas também chamada de Ostara. Alguns historiadores relatam que durante o equinócio da primavera, ou seja, próximo da época em que os cristãos comemoravam a Páscoa, povos germânicos realizavam festividades em homenagem à deusa Eustera, o que criou um paralelo entre as comemorações nessas localidades do hemisfério norte. Outros símbolos tradicionais da Páscoa moderna, o coelho e os ovos, também são atribuídos a influências pagãs. Acredita-se que coelhos e ovos eram tradicionais símbolos que representavam a fertilidade para diferentes povos e, à medida que esses povos foram sendo cristianizados, esses símbolos foram sendo agregados à comemoração cristã. Bem, independente de onde surgiu a Páscoa, o certo é que nós ficávamos ansiosos pela noite anterior à Páscoa esperando ver uma cestinha de palha com doces e chocolates dentro pela manhã. E não podemos esquecer o cri-cri, que na minha região consiste em uma casca de ovo oca pintada a pincel com amendoim caramelizado dentro. Quem não gosta, né?
Muito obrigado, até o próximo vídeo.